Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Entenda Antes, o Mundo da Construção. Eu sou o Vitor Leite, gerente de marketing da equipe do Entenda Antes. Estou aí para ajudar você a trazendo conteúdos aí sobre o mundo da construção. Olá, eu sou o Thiago Bergoni, cofundador do Entenda Antes, o Mundo da Construção. E o objetivo desse podcast é trazer informações relevantes e boas práticas de mercado para você que está buscando entender antes de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. O Entenda Antes criou uma atmosfera completa do mundo da construção, com o objetivo de colaborar com a realização de sonhos e fortalecer o reconhecimento e autoridade de profissionais e empresas desse mercado. Na plataforma do Entenda Antes, você consegue solicitar orçamentos, comparar e contratar profissionais e empresas que estejam próximos de você, de uma forma rápida, fácil e muito cômoda. Acompanhe então a seguir os assuntos que iremos abordar nesse episódio do podcast de hoje. Bom, então agora nós vamos falar aqui quais são os tópicos que nós vamos abordar, principalmente aqui nesse podcast. Nós vamos falar basicamente o que é o steel frame, de onde que surgiu e quais são as vantagens dele, né, as principais vantagens do steel frame. Nós vamos falar sobre rapidez na execução, redução do peso da estrutura e outras vantagens. E também vamos falar desvantagens do steel frame, né, quais são as desvantagens. E também mais alguns outros detalhes sobre esse assunto. Então, se você gosta desse assunto sobre steel frame, está interessado, vamos falar mais sobre esse assunto agora nesse podcast. Bom, então o que é steel frame, né? Steel frame é um sistema construtivo a seco que tem o objetivo de industrializar a construção civil, né? Mais do que nunca esse sistema, a procura por alternativas que ofereçam uma boa relação de custo-benefício vem aumentando, né? As pessoas têm mais acesso à informação e isso colabora e ajuda com que as pessoas busquem mais informação. Assim como você que está ouvindo esse podcast, né? Basicamente o steel frame, então, Thiago, para resumir aí, quem já conhece o assunto sabe que o steel frame é um tipo de construção completamente diferente da construção tradicional feita por tijolos, né? Então ele é baseado em perfis de aço galvanizado. Então basicamente isso daí é feito na indústria, a indústria manda praticamente o projeto pronto, todo desmontado, para que o profissional que é capacitado para isso possa montar essa estrutura fazendo a casa, no caso, né? Isso, exatamente. O projeto é enviado para a indústria, né? O arquiteto, o engenheiro ali e os proprietários desse projeto, desse imóvel, vão elaborar esse projeto e aí vai ser encaminhado para a indústria vai fazer a padronização disso daí, vai fazer o estudo de estrutura, de como que vai ser a questão dos perfis de aço galvanizado ali. E aí que funciona a grande mágica do negócio, né? Porque assim, a construção convencional que nós temos hoje no Brasil, ela é pouco planejada e a execução leva muito tempo. Com o steel frame acontece o contrário, o que otimiza o tempo. O planejamento da obra, ele leva um pouco mais de tempo para ser feito, né? Porque necessita do projeto, aí vai para a indústria que fabrica esse aço galvanizado, a indústria faz a comparação, faz todo o estudo e de compatibilização, né, entre as estruturas, entre o sistema hidráulico, o sistema elétrico, para que tudo se encaixe perfeitamente, né? Então isso leva um tempo um pouco maior, mas após isso tudo acertado, tudo alinhado, é aí que ganha o tempo de execução. A indústria manda então esse aço galvanizado, toda essa estrutura aí desmontada, né? E aí já vem junto praticamente com um manual ali para os profissionais de mão de obra que estão envolvidos ali na montagem dessa obra, terem aquilo dali como seguir como um parâmetro ali e poder montar essa estrutura, essa armação toda aí, né? Nós ainda não vimos muito aqui, nós estamos no interior do Paraná, aqui é uma coisa que ainda está começando nos últimos anos aí, alguns poucos profissionais trazendo esse sistema construtivo industrializado basicamente para cá. Estamos vendo uma movimentação de alguns profissionais se especializando nesse assunto, não só profissional de projeto, como são os arquitetos, que têm total interesse em realizar uma obra desse sentido, por ser uma coisa moderna, uma coisa com uma tecnologia aplicada, mas também profissionais
da área de mão de obra, também interessados em poder se especializar e aplicar uma casa feita em steel frame, por exemplo, que ele pode ganhar tempo, né? Um profissional especializado nessa área, ele pode fazer uma casa em 60 dias, né? Uma casa que ele levaria de repente 4, 5 meses para montar, ele monta rapidamente, até menos, né, Thiago? A gente viu aqui relatos de casas sendo montadas inteiras aí em prazo de 40 dias inteira, né? Assim, totalmente feita a parte de hidráulica, a parte elétrica, né? Isso é uma coisa que também o pessoal pergunta muito, né, Thiago, a respeito da parte hidráulica, a parte elétrica, como é que fica isso dentro do steel frame, dentro dessas placas que são colocadas entre o aço, né, a placa de cimento e madeira ou drywall que coloca, né, Thiago? Isso, exatamente. Então, esses perfis galvanizados aí, de aço galvanizado, eles formam a estrutura da casa e o fechamento é feito por placas cimentícias, madeira ou drywall, né, que são mais comumente utilizados aí. E aí é tudo, como você comentou, essa estrutura, essa questão de parte elétrica, hidráulica, ela fica tudo interna ali entre essas placas, né? E aí o bacana disso daí, Vitor, é que a manutenção desses sistemas elétricos, hidráulicos, ele é muito fácil, principalmente se for no caso do gesso. Se vier a dar algum problema, você apenas faz um recorte no gesso ali, faz a manutenção e volta ali a placa no mesmo lugar, passando o acabamento, né? E pronto. Então é muito simples mesmo. Bom, o sistema de steel frame ele possibilita que a construção seja executada de uma forma ágil e bem prática, né? Então, que a gente sabe que grande parte desses componentes são pré-fabricados, como a gente colocou lá na indústria, então a gente consegue fazer uma casa em 60 dias ou até menos. Então, inclusive, outra coisa interessante é que a redução no peso da estrutura, né? Esses perfis de aço galvanizado, eles são leves e eles também não geram grandes esforços na carga da estrutura. Por isso, normalmente são necessárias apenas algumas fundações superficiais. O que seriam essas fundações superficiais, Thiago? Então, por exemplo, hoje a gente vai construir uma casa em alvenaria convencional, tijolo, concreto. Em determinados terrenos, pode ser que a gente precise colocar várias estacas com maior profundidade, né? E no caso do steel frame, como ele tem essa vantagem de ter essa leveza da sua estrutura, pode ser que a gente só com uma fundação radier ali, que é uma fundação simples, ela não é profunda, a gente já consiga equilibrar ali o peso e a estrutura dessa construção. Mas, em todo caso, a gente precisa, né, contratar ali um engenheiro, um arquiteto para fazer esse projeto, para fazer essa análise, porque pode ser que o solo não seja um solo adequado para receber uma fundação radier. Então isso daí a gente não pode levar como, digamos, uma lei aí, né? Em algumas situações. Então fica a questão de sempre ter que contratar um engenheiro ou um arquiteto para estar realizando o projeto. Outro fato interessante no steel frame, que eu particularmente achei muito legal, é a questão da sustentabilidade, porque não usa água, né? Então, como ele já vem pré-fabricado, como já colocamos, ele não usa água. Na hora de montar, você vai usar ferramentas de parafusar, de apertar e montar essa estrutura como se fosse um Lego, digamos assim, né? Essa estrutura é toda montada e parafusada, então a gente não usa água nessa execução e também por isso acaba acarretando muito pouco lixo, né, para isso. Então a gente não tem resíduos na construção, igual a gente acaba vendo em obras normais que acaba tendo muito mais resíduo, né? Então nesse caso a gente não tem resíduo e não utiliza água, o que dá uma sustentabilidade interessante para a obra. Outro ponto também muito bacana é a questão de isolamento térmico e acústico que o sistema proporciona. Devido aí a essa estrutura que ele possui, né, de duas placas com um vácuo de ar no meio, ele proporciona esse isolamento térmico acústico aí mais eficiente comparado à construção convencional. Então, se eu tenho um tijolo comparado a esse isolamento de placas, eu posso ter mais calor dentro da minha casa se eu tiver com tijolo. E se eu tiver com placa de steel frame, pode ser que esteja mais fresco, porque não vai transmitir o calor para dentro da minha casa. Eu acho que isso é uma vantagem muito interessante, principalmente em locais de quente, né? Igual a gente está aqui no interior do Paraná, que é muito quente, muito calor. E acredito que para o Brasil afora aí temos muitos lugares que tem muito calor. Então, se a gente só considerar só esse fato, já é vantagem
ter o steel frame, né? A utilização aí de ar-condicionado diminui de repente a necessidade, né? E também se você mora em áreas que tem muito barulho, muito ruído, também pode ser com o steel frame você pode diminuir esse ruído, né? Mas para isso também a gente vai entrar num outro assunto que a gente vai falar num próximo podcast, que é a respeito de esquadrias que também tem isolamento térmico e acústico, porque também, se a gente for considerar que o steel frame é a parede, a estrutura da casa, mas também se você tem uma janela que passa calor e passa som, não vai adiantar nada você ter só a parede que faz isso. Acredito que as duas coisas têm que se complementar. Hoje em dia, as tecnologias, como estamos trazendo aqui para vocês, de sistemas construtivos modernos, as tecnologias estão evoluindo para um ponto que você possa ter hoje uma casa com total isolamento, não total, mas um grande isolamento acústico, né, de você não ter barulho dentro de casa e nem de dentro para fora, e também você ter isolamento térmico, para você ter um conforto térmico dentro da sua casa, que não esquente demais no calor e também não seja muito frio no inverno, né? Então acredito que as tecnologias estão vindo para melhorar isso. Isso, exatamente. E aí, como o Victor colocou, a questão dos materiais na utilização aí de uma construção mais consciente, mais bem planejada e projetada, a gente coloca em paralelo aí com o projeto, né? Então, o arquiteto, o engenheiro que vão ficar responsáveis por fazer a elaboração desse projeto, eles que vão ser responsáveis por orientar quais materiais têm melhor desempenho, né, na construção ali, qual é o objetivo das necessidades, quais são as necessidades das pessoas que vão utilizar aquele imóvel, e aí alinhado isso tudo, né, materiais, tecnologia e profissionais capacitados para estar desenvolvendo e aconselhando aí, é o que proporciona um projeto com maior eficiência energética, térmica, acústica e de custo também. O que a gente pode considerar, igual o Thiago colocou, a questão do custo, né? Por um lado, pode ser até polêmico a gente falar que o steel frame vai ficar mais barato, porque nós consideramos que o material em si pode ser que fique mais barato em relação à quantidade de material que você compra no acabamento, de maneira geral, de uma fábrica. Mas se a gente for comparar tempo de execução, isso acaba se tornando mais barato. Por quê? Porque numa casa convencional que você iria pagar durante 6 meses um pedreiro para construir a sua casa, você não vai pagar durante 6 meses, você vai pagar por 60 dias esse profissional para poder executar. Como a gente já mencionou, para o profissional é muito interessante, porque ele vai executar isso em menor prazo e ganhar nesses 60 dias, não precisa ficar metade do ano ali dedicado a uma obra, às vezes até mais, né? Porque geralmente ocorrem atrasos de alguma coisa, chuva e etc. E nesse caso aqui, você consegue ter execução num prazo muito mais rápido. Eu já ouvi profissionais colocando que fica basicamente a mesma coisa, porque você tem que comprar ainda toda essa estrutura da indústria. A indústria, claro, tem a fabricação desse material, né? Também todo o material que vai ali dentro, né, para colocar, de revestimento também que vai por último, acabamento, etc. Mas se você considerar tempo de execução, isso sem dúvida é a maior vantagem assim que a gente vê. Mas além do tempo de execução também, Victor, tem a questão que você comentou da sustentabilidade, que é o desperdício de materiais que ocorre na construção convencional. Hoje a gente ergue uma parede e depois dessa parede pronta a gente vai quebrar para passar as estruturas dos sistemas de elétrico, sistema hidráulico, então isso é um desperdício já, né? Uhum. E sem outras situações também que acontecem no canteiro de obra, que ocorre muito desperdício de material e que é inevitável, né? Então no steel frame a gente não tem esse desperdício, que é um ponto que precisa ser levado em consideração na questão de custos. Exatamente, você tem desperdício, é dinheiro jogado fora, né? Bom, e um outro ponto também que é muito discutido aí entre tanto pessoas que estão pensando em construir com esse sistema e entre profissionais também, é o receio se isso realmente é uma construção segura, né? A gente está acostumado aí a construir com concreto, tijolo, né? Com uma coisa mais rígida ali. E as pessoas têm essa dúvida se o steel frame, se ele é realmente resistente ali. E a gente pode afirmar para vocês que foram feitos muitos estudos aí, que esse sistema ele é um dos mais seguros que tem.
É até por isso que em locais que tem mais que acontece mais desastres naturais aí, como furacão, que tem chuva, ventania muito forte, é mais utilizado o sistema steel frame pela sua resistência mesmo, né? Se ele chegar a cair, ou ele chegar, ele na verdade ele não cai, né? Ele só dobra e ele não se desmonta, né? Então esse é um sistema que foi feito, projetado para trazer segurança aí mesmo. E uma coisa que a gente colocou, que também é uma dúvida, que o pessoal pergunta se você pode ter mais pavimentos, né? Igual, vou construir uma casa normal, eu consigo fazer vários pavimentos, né? Consigo ter uma obra mais alta, digamos assim, um sobrado, ou até 5 pavimentos. Foi o que a gente viu aqui, que no steel frame é possível você ter até 5 pavimentos de forma segura. Então até 5 pavimentos, isso já foi possível com a tecnologia aplicada dentro do steel frame, que daí é colocado uma laje normal, claro, mais leve do que uma laje tradicional, que acaba sendo muito mais pesada, né? Porque essa laje ela é feita também com aço galvanizado, né, os perfis de aço, e ela é fechada com placas de OBS, né? Então ela fica uma laje bem mais leve aí. Bom, então agora para a gente fechar o nosso podcast, nós vamos falar sobre as desvantagens do steel frame. Então basicamente são duas grandes desvantagens, que como a gente já comentou, que é o limite de pavimentos, que você não consegue fazer no caso você consegue fazer somente até 5 pavimentos, o que já é interessante. De repente uma obra até 5 pavimentos já é uma obra grande, né? Mas então acaba sendo uma desvantagem porque limita. E a segunda desvantagem é justamente a dificuldade de encontrar mão de obra especializada e também indústrias especializadas no segmento aqui no Brasil, principalmente no interior. A gente vê que em grandes capitais e cidades mais desenvolvidas já tem profissionais e empresas especializadas no steel frame, mas a gente sabe que o Brasil é muito grande e tem muitas cidades que ainda não tem. Então se você na sua cidade não tem, muito provavelmente em alguma cidade próxima de você já deve ter algum profissional trabalhando e buscando a respeito desse sistema. Não, sim, com certeza. E realmente principalmente a questão da dificuldade de encontrar mão de obra especializada é o que segura muitas pessoas de talvez adotar esse sistema construtivo para construir a sua casa, né? Porém, isso vem mudando, né? Tem muitas empresas aí que vêm dando treinamento para os profissionais da área de mão de obra. E aí um fato curioso, que nós estávamos em um workshop falando sobre, abordando esse sistema construtivo steel frame, de uma indústria aqui de Londrina. Eles colocaram que após o profissional de mão de obra ter o contato com o steel frame, ganhar um pouco de experiência ali, ele não quer sair desse sistema mais, porque é muito mais fácil, é muito mais rápido e tem um planejamento ali que ele consegue seguir de uma forma bem mais afinco mesmo ali, né? Então, isso é um ponto muito, muito bacana aí para os profissionais da área de mão de obra se especializar nesse setor aí, nesse segmento, que eu acredito que a demanda vai começar a aumentar muito aí nos próximos anos. Um ponto que eu lembrei aqui agora também é a questão de revestimentos para o sistema construtivo steel frame. Então tem muitas pessoas que têm dúvida, mas se eu construir em steel frame eu posso colocar um porcelanato na minha parede, eu posso colocar um revestimento ali diferente. Isso daí é possível, tá? Vocês conseguem. A construção steel frame é praticamente o final dela, o resultado final é praticamente o mesmo de uma construção convencional. Você consegue fazer praticamente a mesma coisa, colocar os mesmos revestimentos e tudo mais, né? Bom, então se você gostou desse podcast, dá um like aí. Não sei como é que dá like aqui, se dá pra dar like, dá pra gostar, dá pra compartilhar, né? Se você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, né? Tanto pessoa que está querendo construir, também com profissionais aí do segmento ou de mão de obra que possam aprender mais sobre esse assunto. Dentro do nosso site app.entendaantes.com.br temos lá uma matéria explicativa sobre o sistema de steel frame, né? Então, se você tem dúvidas também, pode mandar pra gente. Bom, então é isso aí, né, Vitor? Acredito que a gente conseguiu passar uma visão geral desse sistema construtivo, né? E se a gente conseguir colaborar com a sua ideia aí de construir com esse sistema, vai ser muito bom para nós também. A gente fica muito
agradecido com isso daí. E vou deixar o convite para vocês conhecerem a plataforma do Entenda Antes. É só acessar app.entendaantes.com.br. Lá você vai encontrar diversos conteúdos, imagens para você se inspirar, de profissionais e empresas aí que nós temos cadastrados e temos parceria com eles. E aí, se você está pensando em construir, reformar ou decorar o seu imóvel, faça uma solicitação lá no Entenda Antes, que nós iremos indicar para vocês até 4 profissionais ou empresas próximos de você, para você fazer um orçamento, para eles enviarem uma proposta para você, e você vai comparar e vai escolher o melhor. Dessa forma você fecha um melhor negócio de uma forma rápida e com total comodidade, né? Então fica a dica para você aí e até a próxima. Um abraço, até mais!